Olá, deixa eu contar o caso de uma amiga minha. Ela trabalha há muitos anos em um banco federal. E quando ela entrou, ela começou a construir uma carreira de uma forma e ela gostava, né? Só que aí chegou um momento que o- os chefes, né, eles olham e falam, não, você já pode melhorar, você vai ser, agora vai gerenciar, ou vai tratar dos negócios e tal, porque o seu salário melhorou, né, você está ganhando melhor. E aí obrigaram ela a ir para uma carreira gerencial. Ela não gostou, né? Porque a mente dela funcionava de outra forma, né? Gostava mais da parte técnica, né? Das programações, e linguagem de programação e tal, e ela era útil. E aí ela não se adaptou, mudou de gerência. Quando ela mudou de gerência, ela conseguiu de novo trabalhar com a área que ela gostava. Programação, modelos, sistemas, aplicativos de descarga de arquivos e tal. E aí chegou uma hora que essa empresa falou para ela: você vai ter que mudar para uma outra gerência. E aí e ninguém pergunta nada para ela, não. Aí ela mudaram ela para uma outra gerência, que ela não entendeu nada, ficou um mês, foi para uma outra área e estava difícil para ela, né? Então o chefe dela falou: não, então você vai trabalhar com isso aí que você gosta e você consegue. E aí ela ficou 6 anos fazendo isso. Daí de repente a empresa, não, a gente está criando uma outra área aqui e você vai agora para essa área. Aí mandou 50 pessoas para essa área, criou uma área nova. Aí de novo ela foi fazer uma coisa que não tinha nada a ver com ela. Resultado: em mais de 20 anos nessa empresa, ela teve um colapso. Ela colapsou. Porque ela não construiu uma carreira, porque sempre ela era interrompida, né, e tinha que brigar de novo para voltar a ser útil. Né? E, e isso ela simplesmente desistiu. Ela colapsou, tirou licença, aí voltou. Mas o que eu quero dizer com isso? Acontece que quando ela colapsou, as pessoas que viram esse colapso não compreenderam, porque elas não conhecem a trajetória dessa pessoa. Né? E aí os colegas diziam: olha, cuidado, não faz isso, você vai se prejudicar e tal, né? Então, e quando você começou quando ela começou a se colocar no que ela queria, aí alguns colegas se afastam, né? Porque tem medo, porque toda a empresa ela é muito normatizada, é muito rígida, então não tem muito o que fazer, né? A pessoa não consegue sair, não consegue, né? Só por meio de alguns processos internos e tem que ter uma vaga aberta, tem que ter alguém, né? Para, como é que fala, permutar e tal. E ela não estava conseguindo. E aí ela entrou em colapso. Mas o que eu quero dizer? A pessoa passa mais de 20 anos tentando. Uma hora ela não consegue mais, né? Porque ela estava sempre pagando o preço, pagando, eu vou conseguir, eu tenho que dar conta, é o meu dinheiro, meu salário, e paga o preço. E chegou uma hora que quem vai pagar o preço é a empresa, porque essa pessoa entrou em colapso, então não entende mais nada. O burnout, ele entra nas suas funções cognitivas, você dá uma emburrecida, assim, né? Lê e não entende a frase que lê, não entende, não memoriza, a memória vai para o espaço, né? E tem uma rejeição já muito grande de tudo aquilo, né? Por causa de tantas decepções, tantas frustrações que tem que suportar e sustentar e tal, né? E aí, fora a solidão, porque as pessoas vão se afastando, né? Vão te rotulando e tal. Então chega uma hora que quem vai pagar o preço é a empresa, né? E claro, a pessoa junto, porque ela também corre o risco, ela seguramente vai ser demitida, qualquer coisa assim, né? O que eu quero dizer é que o Ministério do Trabalho, desde 2023, eu acho,
ele começou a perceber esses padrões e começou a exigir que as empresas tenham ações relacionadas à saúde mental, à saúde emocional, né? Só que não adianta só fazer uma ação, né? Por exemplo, tem plano de saúde. Tá, mas quando você vai num psicólogo ou num psiquiatra, ele te trata, mas do ponto de vista de traumas, uma pessoa que está num ambiente que é traumatizante, ela não vai, a cura não vai acontecer, porque faz parte da cura você retirar esse paciente do ambiente e tratar, né, junto com ele, apoiar, ajudar. E nas empresas, geralmente não dá para fazer isso, né? A minha paciente tem um laudo do psiquiatra solicitando a mudança de ambiente e não adianta nada, né? Porque a empresa fala, não dá, só se for por processo interno ou se ela... não dá, só se tiver uma vaga, esse tipo de coisa. E aí, e responde isso, né? Em todo lugar que você busca, quando a empresa é muito normatizada, todas as pessoas que poderiam ajudar, até os recursos humanos, eles não podem fazer nada. É o normativo, procura tal área, e você vai subindo e aí, não, mas aí é outra área, essa outra área já não conseguiu, né? Aí você agenda o médico do trabalho e a empresa tende a evitar que você fale com ele, porque sabe o que vai acontecer, é multa, por causa do Ministério do Trabalho, né? Mas a pessoa não pode desistir sem tentar, né? Porque existe uma norma, essa norma do Ministério do Trabalho, que fala que pessoas que estão em risco, elas têm escolhas, elas podem lutar pela saúde delas, né? E isso é uma norma de risco operacional no trabalho, eu acho. Esse risco não é só um risco, por exemplo, se você está lidando com veneno, com materiais tóxicos. Existe um risco que chama risco psicossocial, que é quando são situações assim, por exemplo, quando você está sofrendo um assédio, ou quando você está sofrendo você não tem autonomia para conseguir se fortalecer, quando enfim, tem uns aspectos que estão nessa norma, nessa NR, né? Eu posso colocar aqui nos comentários a norma. Então, esse risco psicossocial, você pode até... quando você está em situação de risco, você tem o direito de parar e falar para o seu gestor, o seu chefe, que você não vai fazer. Isso é prejudicial. Então, muitas pessoas não sabem desses direitos, né? Muitas pessoas não sabem que a empresa não pode te impedir de acessar o médico do trabalho. Você tem direito de agendar com ele uma consulta e falar, e ele conhece toda a situação geral, né? E ele vai te ajudar a encontrar uma solução. Quando a empresa não consegue te ajudar, né? Então você não pode desistir, porque dentro da empresa você vai ouvir, cuidado, não faz isso, você vai sair, vai vir contra você, e os seus colegas começam a se afastar e não falam desse assunto. A pessoa vai ficar completamente sem apoio, né? Mas fora desse âmbito, existe sim apoio, algo maior que está com você. Então não acredite que você não pode fazer nada, né? Que você está sozinho, colapsado, e vai ter que ser taxado como aquela pessoa que não dá conta, que é fraco, que é depressivo, que é deprimido, não sei o quê. Não aceite isso. Problema é de quem pensa assim. Você não vai pensar assim. Você vai ler as normas do Ministério do Trabalho e vai exigir os seus direitos, tá bem? Eu vou colocar aqui embaixo o link para essa norma. Aí você dá uma lidinha. Bom? E conheça os programas da sua empresa relacionadas a isso, a risco de saúde psicossocial, saúde emocional, tá bem? Elas têm obrigação de ter um programa para isso aí. Até mais.